Recording is on. Oi, hoje a gente vai compreender um pouco sobre gêneros literários. Os gêneros literários, mais em específico, o gênero dramático e a produção de textos chamados peças teatrais. Para a gente poder compreender um pouco o que são gêneros textuais, gêneros literários e como se produz uma peça teatral, um texto de peça teatral, a gente precisa conhecer o que é uma produção de texto, o que vem a caracterizar uma produção de texto. O texto em si, ele é o produto do discurso, do falante. Então, é a forma como nós nos expressamos, é a forma que utilizamos para comunicar alguma coisa, é através dele que passamos informações. Então, todo texto que é escrito, ele tem um estilo que reflete uma construção de uma necessidade daquele falante, uma necessidade comunicativa. Esse tipo de todos os textos, na verdade, que são escritos, eles refletem um tipo textual. Então, os gêneros textuais, eles são estilos de determinada forma de comunicação. Então, eles são divididos. Cada gênero tende a comunicar algo de alguma forma. Então, os gêneros literários, eles são um tipo de comunicação, de expressão através de um texto. E nos gêneros literários, a gente tem a produção de uma narrativa em forma de prosa, narrativas de todos os tipos, e também temos a produção de poesias ou versos, que são aqueles textos que fazem uso da métrica, da rima, da versificação, que nós não vamos estudar hoje. Hoje a gente vai se fixar um pouco mais nos gêneros dramáticos, que são produzidos em função de uma estrutura e um estilo textual feito para ser dramatizado, encenado. Então, a gente vai ver que o teatro é um tipo, essa peça teatral é um tipo de texto que foi feito para ser encenado. E esse texto, ele tem suas características próprias que datam desde o período grego antigo. Então, Aristóteles, na Grécia Antiga, ele escreveu no texto dele chamado Poética todas as necessidades que um texto teatral precisam revelar. Então, existe uma estrutura pré-determinada para esse tipo de texto. No período da Grécia Antiga, a gente tinha apenas dois tipos de textos produzidos como gêneros dramáticos. Era a tragédia e a comédia. A tragédia era um gênero que ficou um pouco obsoleto, porque hoje em dia ele não é utilizado, nós não utilizamos a tragédia para expressar a nossa realidade atual. Ela era muito encenada na Grécia Antiga porque ela abordava mitos, abordava deuses e crenças. A população utilizava a escrita da tragédia para refletir sobre as coisas que eles não tinham explicação. Então, era uma reflexão um pouco mistificada, era metafísica mesmo. Aí, como exemplo, a gente tem o texto de Medeia, de Eurípides, o texto de Édipo Rei, do Sófocles, eles são textos que atualmente são estudados, mas que não são reproduzidos com o intuito de construir uma reflexão da nossa sociedade atual.
porque eles acabam refletindo coisas que não condizem com a nossa realidade. Então, eles são objetos de estudo. Édipo Rei, por exemplo, teve estudos na área da psicologia, na área da filosofia, na literatura em si, a gente estuda direto esse texto. Então, tem até o complexo de Édipo, que Freud discriminou, né, através da leitura de Édipo Rei. Então, é um texto que ficou um pouco ultrapassado, e para a gente escrever esse tipo de texto, teria que ser uma narrativa muito fantasiosa. Então, atualmente, a comédia já reflete mais a nossa necessidade comunicativa. Ela fala mais do cotidiano, ela fala de temas alegres, mas fala de personagens que são humanos, coisas sociais, acontecimentos da sociedade que refletem na vida dos seres humanos. Então, a gente acaba tendo uma assimilação melhor desse tipo de conteúdo. A gente consegue se identificar. Já atrás de comédia, o alto e a farsa são três tipos de textos que foram muito produzidos na Idade Média e que ficaram ultrapassados também, ficaram obsoletos, porque não são produzidos textos desse tipo atualmente, infelizmente, porque são textos maravilhosos. Até o período do século XVII, mais ou menos, ainda tínhamos autos e farsa. Um exemplo é os autos de Gil Vicente, o maior escritor da literatura portuguesa, né? Foi um dos primeiros a escrever na literatura portuguesa no período do quinhentismo, e ele também foi o primeiro autor a falar sobre a sociedade brasileira, a sociedade de 1600. Aquela construção toda do nosso país foi abordada por ele. Então, no Alto da Barca do Inferno, por exemplo, a gente tem pessoas reais que constroem a sociedade sendo criticadas, sendo ridicularizadas. Então, é um tipo de texto que nós vamos estudar e que até pode se encaixar na nossa atualidade, mas não tanto. O teatro épico já é um pouco mais forte a sua reverberação. Ele sempre foi voltado ao pensamento e à razão, as transformações que acontecem na sociedade, no ser humano e na natureza em si. Então, a gente consegue construir um texto voltado para o teatro épico muito mais facilmente, encaixando nos acontecimentos sociais atualmente. O teatro moderno é o que está vigente nesse momento. O teatro moderno que descreve a vida cotidiana, que a realidade da época é refletida, o teatro moderno utiliza reflexões, ideias, mobiliza a população a se identificar com o que está escrito. Então, é um tipo de literatura que é muito mais próxima da nossa realidade. Então, causa uma identificação muito maior de quem está lendo, do leitor. Um grande exemplo do teatro moderno é a Ratoeira, de Agatha Christie, para quem gosta de literatura um pouco assim. É fabuloso o teatro dela, e podemos encaixar até mesmo Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, no teatro moderno, porque são uma realidade que atualmente é muito mais vivida, vivenciada por muitos. Então, após isso, a gente vai dar uma olhadinha em como funciona
a peça teatral, como ela está composta, constituída. Ela se constrói através de dois textos. O principal, que são as falas dos personagens, e o secundário, que é as indicações cênicas feitas geralmente entre parênteses ou em itálico. Essas indicações cênicas, elas são utilizadas para que os atores possam desenvolver aquele papel de acordo com o que foi escrito e o que espera o autor. O autor nela coloca todas as peculiaridades do personagem, tudo que ele deseja que seja mostrado desse personagem, né? Então, a gente vai ver que os personagens, a estrutura em si do teatro, ele é voltado muito para os personagens, né? Ele fica bem rico, ele é trabalhado de forma muito rica em cima do personagem, né? Mas antes mesmo da gente construir o personagem em si do texto teatral, a gente precisa construir definindo uma época em que esse texto vai ser trabalhado e um tema em si que vai ser abordado, qual vai ser a fundamentação desse tema e qual é o impacto que eu quero que esse tema tenha. Então, primeiramente, a gente vai ter a nossa mente já composta dessas particularidades, né? Antes de tudo, você vai ter que definir a época em que vai se passar aquela história e o tema ao qual eu quero abordar com detalhes. O tema em si, ele vai ser trabalhado, por exemplo, a indústria naval ou algo do tipo. Então, eu vou ter que descrever exatamente que tipo de abordagem de indústria naval que eu quero ter, se é em cima do transporte naval, se é em cima da publicidade que o transporte naval tem através de esses eventos, como se chama, meu Deus, que as viagens extremamente luxuosas que são feitas de navio. Então, essa questão em si, você vai determinar exatamente coisa por coisa que você vai abordar. Aí, logo após, você vai para o primeiro passo, você vai identificar personagens, descrevendo eles. Você vai discriminar todos os personagens. Personagem 1 é assim, assim, assim. Personagem 2 é chato, é isso, é arrogante, é aquilo outro. Você vai descrever e listá-los. Vou ter tantos personagens e todos eles são dessa forma, daquela outra forma. Aí depois que você fizer isso, você vai nomear cada personagem e cada fala que ele vai ter. Aí você constrói as falas em cima de cada personagem, com as características já descritas e com a nomenclatura já dada para ele. No terceiro passo, a gente vai dividir esse nosso texto em atos, cenas ou quadros. O que são atos? Vocês já devem ter observado que no teatro, todo ele é dividido por atos. No primeiro ato, entra fulano, falando alto, gritando, ou isso ou aquilo outro. Cena 1. Aí a cena 1 vai dar aquela passagem toda. Terminou a cena 1, cena 2. Terminou a cena 2, vamos mudar a contextualização, vamos dar outras características para a história. Então, vamos para o ato 2. Aí já começa o ato 2. Finalizou aquele temazinho, aquele momento ali,
Aí sim você vai para o ato 2 e desenrola o ato 2. No quarto passo, a gente vai indicar qual o cenário ou figurino, se for necessário, para ser trabalhado pelos atores. Porque toda a construção textual, ela é voltada pensando que ela vai ser dramatizada. Então, você tem que pensar que, em um certo momento, vão ter atores que vão fazer esse personagem ganhar vida. Então, você vai criar um cenário ideal para que se passe toda a sua história, descrevendo esse cenário exatamente como ele é. Se o cenário é religioso, por exemplo, uma peça teatral de final de ano de igreja, a crucificação de Jesus Cristo, vamos botar assim, foi o que veio na minha mente agora. Então, eu vou criar o cenário que é necessário. Eu vou precisar de cruzes, eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de vestimentas de acordo com isso, com aquela época em que se passou essa história, e o cenário em si tem que refletir o que era naquela época, se era árido, se era verde, se tinha mesa, se tinha cadeira, se tinha carro ou se não tinha. Então você tem que montar o cenário de acordo com a época e com a história que está sendo escrita. No quinto passo, a gente vai identificar a movimentação de atitudes, gestos ou até mesmo entonação de palavras que os atores vão ter que dar para esse texto que está escrito. É importante saber que tudo isso deve ser escrito no texto. Então, essa parte onde, que é o quinto passo, onde tem as indicações de atitudes, de gesto, de entonação, de forma de falar, ela entra como indicações cênicas, que é o texto secundário. O texto que a gente escreve entre parênteses ou em itálico para dar vida a essa fala que a gente escreveu antes, porque é uma fala crua. O que vai dar vida são as indicações que eu vou dar para o ator para que ele expresse o que eu quero. Então, um exemplo, eu estou com um conflito em um reino, em um determinado reino. Vamos pensar aí no Game of Thrones, pensa no reino da Cersei, e no momento que o rei atual, ele pega uma pessoa qualquer que entrou no seu reino com um propósito que não é conhecido, que é totalmente desconhecido, ele vai ter que mostrar força, determinação, seu poder lá dentro, para deixar o outro menor que ele. Então, para isso, esse rei fulano, ele vai ter um traje que vai mostrar o seu poder, o seu manto, seja escarlate, seja a cor que for. Então, ele vai utilizar esse manto de poder que vai dar força para ele, que vai aparentar a força e a determinação que um rei precisa, além da impostação da voz dele, das indicações de fala que ele precisa ter. Tudo isso é identificado colocado nas identificações, nas indicações cênicas. Então, é muito importante ficar claro isso. Já na construção do texto, o texto em si, ele se divide em exposição prévia, um conflito e um desenlace ou desfecho. Esse texto, ele na exposição prévia, ele precisa apresentar os personagens e fatos que devem ser conhecidos, mas que foram construídos na história antes da história começar a ter vida, antes dela começar a ser escrita. Então, todo mundo tem uma carga em si de conhecimento que vem adquirida de mundo antes de começar
um certo trabalho, vamos colocar como se fosse dessa forma. Então, nessa exposição prévia, a gente vai apresentar o personagem, vai dizer fulano de tal. Esse fulano de tal, ele era um grande rei que perdeu a sua coroa, perdeu o seu reinado e agora se transformou em um pastor. Exemplo. Então, eu deixo claro que personagem é esse e quais foram os fatos que levaram ele até essa história que está sendo criada. No conflito, a gente tem os fatos que compõem os conflitos principais. Então, a gente vai ter, por exemplo, vamos colocar no período de colonização. Vamos ter um escravo ou um nativo que foi escravizado e que ele, de certa forma, se revoltou contra o seu colonizador por ter sido enganado. Ele pode, no momento que foi colonizado, ele foi agraciado, ele foi seduzido pelo colonizador para que chegasse e trabalhasse com ele assim, assim, assim. E houve promessas para isso. Então, existiam certas promessas. E, num dado momento, esse colonizador quebra as promessas. Então, esse personagem que é escravizado, ele vai ficar com raiva. Automaticamente, a gente está compondo um conflito que se dá como conflito principal. São fatos que levam a um desfecho. Então, esse desfecho, que é a ação final, que é o momento em que tudo deve ser jogado no ar, deve ser escrito para que seja finalizado. Tem que ser impactador, tem que ser forte, vamos botar, tem que ter um significado social. Então, tudo isso deve ser observado. E como que a gente constrói tudo isso? Determinando quem são os personagens. Os personagens que são principalmente o protagonista, os personagens secundários e os figurantes. Tá, mas aí não tem o antagonista. O antagonista, ele é tão importante quanto o protagonista. Eu colocaria ele até fora dos secundários, porque em muitas histórias o próprio antagonista se torna quase um personagem principal no final da história. Ele pode ter uma catarse aí no final que leva ele à condição de herói muito rápido. Sai de vilão e vai para herói. Então, o antagonista é um personagem que é muito importante no teatro também. E pode ser trabalhado de uma forma muito legal. Fora isso tudo, eu quero que vocês entendam que a gente precisa determinar uma intenção a essa obra, atribuir a ela uma importância, uma lição de moral, se for para entreter, que seja uma obra lúdica, se for para criticar, que seja uma crítica à sociedade ou às atitudes de uma pessoa, como eu citei no Alto da Barca do Gil Vicente. Ela pode ter essa função crítica também, né? E função educativa, que é basicamente transmitir algum ensinamento, transmitir uma certa didática, trabalhar, de certa forma, o aprendizado, né? E é muito importante saber que todas as obras, elas elas podem trabalhar não somente elas podem ter em sua atribuição não somente uma dessas intenções.
ela pode trabalhar mais de uma, ela pode ser moralizadora e crítica, ela pode ser lúdica e didática, ela pode ser moralizadora e didática, vai do texto que for construído, vai da forma como vocês construírem o seu texto e o tipo de história que vocês levarem para ele. Eu coloquei aqui um exemplo bem legal, que é do texto A Tempestade, do Shakespeare. Nessa primeira imagem, dá para a gente ver nitidamente essa contextualização de personagens e do texto, que são os 5 passos que eu dei, né? Então, dá para a gente notar o primeiro passo nela, que são a discriminação dos personagens, né? Um é rei de Nápoles, o outro é o legítimo duque de Milão. Então, além disso, dá para ver o passo 2 também, que é a nomeação de cada personagem. Em português, o autor deixou bem sutil as identificações, as descrições de cada personagem, né? Aqui em inglês fica um pouco mais abrangente. Próspero, por exemplo. Próspero era o capitão do navio. Então, ele fala aqui que Próspero foi o duque, um ex-duque de Milão, agora um mágico em uma ilha mediterrânea. Pode ver que em português o tradutor não utilizou essas palavras, ele abreviou, deixou para que o leitor viesse a descobrir isso por conta própria. Aqui, já no ato 1 dessa peça, dá para a gente observar bem a construção, a composição da obra mesmo, a construção dos dois textos. O texto principal, que vem a fala do personagem e a indicação da nomenclatura do personagem, quem ele é, né? Então, o capitão, que é o Próspero, e a fala dele, contramestre, apareça. Vamos colocar nessas palavras, está chamando, é um chamamento. Mas antes, a gente vê aqui em itálico algumas descrições. A gente pode ver que o autor, ele inicia a peça com informações de como se deu essa chegada desse capitão, né? Ele coloca ruídos estrondosos de tempestade com trovões e relâmpagos entre o capitão do navio e um contramestre. Então, você já sabe que a conversa vai se desenrolar entre o capitão e o contramestre. Aqui também tem algumas indicações de fala e de texto secundário, né? De indicações cênicas, como sai, depois que o capitão falou com o contramestre, ele mandou todo mundo movimentar-se, andar, ele sai. Aí entra os marinheiros, e a conversa se desenrola entre os marinheiros. Entram Alonso, Sebastião, Antônio, Ferdinando, Gonçalo e outros, que são o pessoal da nobreza que está presente nesse navio, né? É uma história bem legal de Shakespeare. A Tempestade é um texto crítico, de certa forma político, crítico, e também como toda obra de Shakespeare, né, um clássico muito estudado. Aqui ainda no ato 1, na cena 1, vocês podem ver a indicação aqui, ato 1, cena 1. Em português não tem, mas aqui em inglês retrata muito bem cada passo a passo que deve ter na construção de uma peça. Então, ele determina ato 1, cena 1. E as falas com toda a identificação dos personagens. A indicação cênica e
como se existisse um certo narrador dando um passo a passo de como deve seguir essa história. Então, são todas as identificações cênicas. A, a gente, de certa forma, para compreender uma peça teatral, a gente tem que ter em mente o contexto da obra dessa peça, né? A gente tem que saber mais ou menos a época em que se passa ela. E nesse texto aqui, A Tempestade de Shakespeare, ele retrata o período de expansão marítima, ele retrata mais ou menos em 1613, quando houve mesmo a maior fase de colonização e de escravização, tanto de nativos quanto de escravos mesmos, comprados e vendidos. Então, a gente consegue contextualizar a obra em cima disso. É até legal, no momento que você construir o texto, fazer um índice mesmo determinando o contexto dessa obra. O período em que ela retrata, por exemplo, se eu vou construir um texto que é sobre transporte, né? Um texto sobre os transportes, eu quero, por exemplo, construir um texto que fale sobre a Revolução Industrial, que se passou no século XVIII, que era no século XIX, na verdade, né, que era entre 1820 e 1840. Então, a gente vai utilizar essas prerrogativas de base para construir o nosso texto. Então, automaticamente, você vai fazer todo o passo a passo da sua obra em cima de uma estrutura temporal, uma estrutura que vai ajudar você a construir tanto o sentido do texto, quanto dar uma lógica aos atos cênicos que vão surgir, as falas. Então, você sempre tem que ter como base um determinado período para construir o seu texto. Então, aqui no texto de Shakespeare, ele escreve para que um leitor venha a se identificar com esse texto, pela abordagem do tema em si. Ele vivenciou esse período de colonização, esse período de escravidão, então ele sabe que uma sociedade se mobilizava em cima disso, e ele escreveu para que as pessoas se identificassem com isso, para gerar um significado nesse texto mesmo. Então ele direciona as falas dos personagens como as situações que podem acontecer no dia a dia de qualquer um que está lendo. Então, da mesma forma que uma civilização, naquele momento, tinha sofrido com a colonização, outra poderia vir a sofrer também. Então, ele coloca esses questionamentos sociais, esses questionamentos sobre colonização, escravidão, para que a população que está lendo, o leitor dele, venha refletir. Então, ele trabalha isso em cima das cenas. Tem até uma cena que é muito conhecida, que eu até deixei aqui marcadinha, que ela reflete muito o que vivia o nativo e o escravo nesse período, que é uma fala entre o Caliban, que é o nativo escravizado, direcionada para Próspero, que é o escravizador dele, né, que é o colonizador, e é a pessoa que o seduziu para um mundo que ele não conhecia e depois o enganou. Então ele fala assim, que em vós dois caia orvalho tão nocivo como o que minha mãe tinha por hábito colher nos charcos pútricos com uma asa negra de corvo, e vós sopre o suloeste e vos deixe cobertos de feridas. Então, é uma passagem que é muito forte na recepção de quem está lendo. Você conhecer
toda a história da colonização e você vê a revolta que isso causava através de um texto produzido, por mais que seja uma obra teatral cheia de melindragem nas palavras, é por isso mesmo que ela reflete tanto a devassidão que foi todo esse período, né? Então, a gente precisa meio que utilizar essa linguagem ao nosso favor dentro da nossa produção textual. É o principal. Mobilizar, né? Mobilizar o leitor. Eu trouxe aqui para vocês, por final, uma indicação de leitura para que vocês possam produzir os textos de vocês. São todas peças teatrais produzidas para serem encenadas. Em 1516 teve a trilogia, e são todas de diferentes produções textuais, diferentes segmentos, né? Em 1516, de Vicente, com as sátiras do Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. Então, é uma obra fabulosa que precisa ser lida, se puderem, leiam. Ela pega principalmente essa questão dos altos. Aí tem em 1600 uma tragédia, que é a tragédia de Hamlet, mas como eu falei para vocês, também poderia ser Medeia, Édipo Rei, poderia ser Sonhos de uma Noite de Verão. Sonhos de uma Noite de Verão já é uma comédia, mas a tragédia de Hamlet, aí eu trouxe uma peça teatral já do teatro moderno, né, que entra a Agatha Christie com a Ratoeira, que é um texto belíssimo para ser lido. Tem A Man for All Seasons, do Thomas More, que também é do teatro moderno, e uma última do teatro moderno do Peter Shaffer, acho que é Shaffer, eu não sei como se fala isso, Amadeus, que é uma dramaturgia também muito conhecida e muito encenada em todo o continente europeu e até no Brasil também, já teve encenação dela aqui. Então, são exemplos de textos que vocês podem construir, que vocês podem ler para reconhecer cada tipo de texto que é produzido, como se produz um auto, do que fala um auto, como se produz uma tragédia, do que fala uma tragédia, porque você até pode construir no seu texto uma tragédia nos dias atuais, claro que pode. Você pode construir no seu texto um auto nos dias atuais. Cabe a você saber colocar todas as regras que esse texto necessita para a sua história. Então, meu conselho é que você produza a sua história em cima da sua língua mãe, da sua língua portuguesa, dê todo o passo a passo dessa história, faça a construção dela, porque uma produção textual já é difícil ser feita em nossa língua. Imagine uma língua que a gente não conhece tão bem, né, como é a língua inglesa para vocês, eu acredito. Acredito que todos estejam no mesmo nível. Então, construa primeiro a história em língua portuguesa. Depois de construir essa história, você para traduzi-la de forma não muito mecânica. Não é chegar e escrever tudo em português, jogar no Google para traduzir para o inglês. Não, porque isso aí não vai ficar legal nem para vocês. O aprendizado vai para o ralo, né? É você construir a história como se você estivesse escrevendo para ser traduzida pelo inglês. Você tem construção de frase no português que não é aceita no inglês, tipo locução verbal. Eu vou fazer agora. No inglês não se utiliza esse vou fazer. Então você vai utilizar eu farei agora. Então você vai utilizar o tempo verbal adequado e
retire locuções verbais, cuidado com alguns diálogos que são muito da nossa língua, gírias, coisas assim, evite, que pode atrapalhar no momento que você for colocar isso para a língua inglesa, tá? Acredito que a partir de agora você consiga fazer um textinho legal. Espero que tenha dado uma boa noção e eu estou aqui para ajudar no que precisar, tá bom? Por hoje é só. A gente se vê depois, tá bom? Bye, bye.